Boa noite, amados e queridos irmãos da Igreja Batista Manancial e todos aqueles que nos acompanham nessa noite de quarta-feira, sejam bem-vindos. É um prazer podermos estudar a Palavra de Deus juntos mais uma vez, depois de elevar as nossas orações ao Senhor, agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Espero que nós possamos aprender juntos hoje à noite. Vamos fazer uma palavra de oração, pedir que Deus nos dirija no estudo da Sua palavra enquanto tentamos aprender algumas lições aqui no livro de Juízes. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem sido bom, fiel e santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso sustentador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Peço hoje à noite que o Senhor, com o teu Santo Espírito, nos ajude a entender a sua palavra e colocar em prática nas nossas vidas de maneira que possamos mudar nossos hábitos ruins, nos motivar nas coisas que temos feito certo e seguir para o alvo, Senhor, para agradar ao Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abençoa nosso tempo juntos hoje, em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Muito bem, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Juízes, capítulo 14. Eu e as jovens, temos estudado o livro de Juízes nas últimas semanas. Nós completamos no último sábado o estudo de todos os capítulos do livro de Juízes e foi uma coisa muito interessante. Grandes lições valiosas nós podemos tirar. E eu gostaria também de terminar esse ciclo com os irmãos hoje estudando sobre o último juiz descrito no livro dos Juízes, que é Sansão. Sansão, além de ser o último juiz aqui encontrado no livro dos Juízes, também é listado na lista de heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Sansão tem uma história muito conhecida, mas sem dúvida tem grandes lições que nós podemos aprender. Ele era filho de pais muito tementes e fiéis ao Senhor, e ele nasceu sob juramento de Nazireu. Ele nasceu com um propósito específico para a sua vida, ele foi consagrado ao Senhor, separado justamente para o ministério de Deus. Esse juramento de Nazireu era um voto que Sansão deveria cumprir e se abster de algumas coisas. Haviam certas coisas que ele não poderia fazer, como, por exemplo, ele não deveria entrar em contato com nenhum fruto da videira, de nenhuma maneira. Não deveria comer, deveria beber o suco da videira, não deveria tocar, enfim. Era uma das partes dos votos de Nazireu. Ele não deveria ter esse tipo de contato com essa planta específica, com a videira, nem com o seu fruto. Sansão também não poderia se contaminar com animais impuros. Ou seja, não só animais, mas qualquer coisa impura, como animais mortos ou pessoas mortas, enfim. Sansão também deveria, por toda a sua vida, manter o seu cabelo sem ser cortado. Ou seja, ele não poderia cortar o seu cabelo. Esses eram os três pontos dos votos de Nazireu. Ele deveria se abster da vide, se abster de coisas impuras e não cortar o seu cabelo. Bom, seus pais, antes mesmo dele nascer, já seguiam esses votos. A sua mãe não praticamente vivia como se ela estivesse como se ela tivesse sido separada pelos votos de Nazireu, mas tudo isso por causa que Sansão já estava no seu ventre e ela buscava cumprir isso. Sansão foi escolhido para libertar o povo de Israel do domínio filisteu, que nesse período já durava 40 anos. Sansão foi detentor de uma força impressionante, um poder incrível, mas infelizmente ele também
era portador de um caráter muito inconsistente. E vocês conhecem a história, vocês entendem bem o que eu quero dizer com isso. E hoje eu quero estudar com vocês algumas perdas causadas por um caráter inconsistente. As perdas causadas por um caráter inconsistente. Quando o nosso caráter é inconsistente, nós enfrentamos diversas derrotas espirituais. E nós vamos ver isso comparado com essa linha do tempo de acontecimentos do capítulo 14 na vida de Sansão. E a primeira derrota que nós sofremos, a primeira coisa que perdemos quando o nosso caráter é inconsistente, é o respeito. Vamos ler juntos Juízes 14, versículo 1 até o versículo 4, por gentileza? Juízes 14, do verso 1 até o verso 4. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Muito bem. Sansão ele tinha um caráter inconsistente, e isso foi demonstrado durante toda a sua vida. Mas a primeira coisa que nós vemos ele perdendo por causa disso era justamente o respeito. O respeito para com seus pais. Naqueles dias, mais inclusive do que hoje, infelizmente, a palavra do pai e da mãe era soberana, era absoluta. Ela deveria ser respeitada a qualquer custo, né? As pessoas tinham respeito com relação aos pais. Infelizmente, é uma coisa que tem caído em desuso nos nossos dias. Mas Sansão, mesmo após a advertência do seu pai, né, questionando não há nenhuma mulher em Israel que possa te ser esposa, você tem que ir lá buscar nos incircuncisos dos filisteus. Mesmo após essa advertência do seu pai, Sansão insistiu em fazer o que ele desejava. Nós podemos ver aqui que ele não respeitou a advertência do seu pai, não respeitou o que o seu pai achava a respeito daquilo, ele simplesmente desejava fazer o que ele queria. E é muito fácil para a gente, muitas vezes, julgar Sansão, criticar ele pela sua atitude, mas quantas vezes eu pergunto para você, nós recebemos uma advertência clara do nosso Pai Celestial a respeito de determinado assunto, a respeito de determinada escolha, a respeito de determinado desejo que nós temos, e nós simplesmente seguimos o nosso próprio interesse, nós simplesmente seguimos a nossa própria vontade. Nós agimos da mesma maneira que ele, em diversas vezes. Eu falo isso por experiência própria. Eu imagino que eu não seja o único que tem dificuldade com isso. O problema é que nós perdemos o respeito pela palavra de Deus quando nós agimos dessa maneira, se ela fala algo que não nos agrada. Quando a palavra de Deus nos adverte com alguma coisa, adverte o nosso comportamento ou a nossa escolha, e nós simplesmente não gostamos daquilo e decidimos ir por outro caminho, nós não estamos respeitando a palavra de Deus da mesma maneira que Sansão não estava respeitando a palavra do seu pai. Nós não damos ouvidos a uma autoridade espiritual quando o conselho não atende às nossas expectativas. Nós deixamos os nossos desejos, as nossas paixões moldar as nossas escolhas, e nem nossa própria família, muitas vezes, seja ela espiritual ou física, tem impacto em nossas escolhas, pois já perdemos o respeito por eles.
Então, por causa do nosso caráter inconsistente, muitas vezes nós perdemos o respeito por aquelas pessoas que podem nos ajudar e que querem nos ajudar. Só que nós somos tão obstinados com a nossa própria vontade que nós ignoramos e seguimos o nosso próprio caminho. Bom, você pode perguntar, certo, mas eu tenho esse problema e o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? Quando nós perdemos o respeito pela palavra de Deus, por exemplo. Nós devemos buscar a Deus e pedir a Deus que Ele nos dê um coração sensível à Sua palavra. Que a palavra de Deus toque na nossa vida e que nós possamos ouvi-lo e atendê-lo. Só que muitas vezes nossos próprios interesses acabam petrificando o nosso coração. Nós precisamos pedir que Deus amoleça o nosso coração para que nós sejamos sensíveis ao que Ele quer nos ensinar. Bom, mas essa não foi a única coisa que Sansão perdeu com o passar do tempo. Após ele perder o respeito pelas leis de Deus, ele perdeu outra coisa entre o versículo 5 e o versículo 9. Vamos ler juntos. Versículo 5 e versículo 9. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e, chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas, com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Bom, a segunda coisa que Sansão perde aqui é a sua santidade, a sua separação, os seus votos de não se contaminar, né? Nesse pequeno trecho aqui nós conseguimos ver várias infrações aos votos que ele tinha desde um embrião na barriga de sua mãe. O problema é que após nós perdemos o respeito pelas leis de Deus, pelas nossas autoridades espirituais, pela nossa família, o próximo passo é perder a nossa santidade. De repente, as coisas que nos diferenciam do mundo não são mais relevantes como eram antes. Não nos importamos de ser separados para Deus e acabamos nos contaminando com as coisas que estão ao nosso redor. Sansão não tinha a menor necessidade aqui de sair do caminho para fazer o que ele foi fazer, né? Da mesma maneira que nós não temos a menor necessidade de nos contaminar com as coisas que o mundo nos oferece, que muitas vezes nós buscamos nos envolver com essas coisas que o mundo nos oferece, com as atrações do mundo, e caímos por simples fato de nos afastar do caminho, como a gente percebe aqui que Sansão fez no caminho daquela cidade. A gente percebe mais claramente no final do trecho, né, que quando diz no versículo 8, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Ou seja, aquilo não estava em linha reta, não precisava, né? Ele fez um desvio. Ele pegou um outro caminho para fazer aquilo. E Sansão não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo, de pegar aquele desvio pelas vinhas de Timna. Mas os seus votos também não representavam mais muita coisa para ele. Ele não respeitava o que Deus tinha falado para ele. E naquele momento ele praticamente quebrou 2/3 de todas as promessas que ele tinha feito para Deus, né? Porque ele entrou numa vinha, ou seja, na vinha você tem a vide, você tem os frutos e tem todas essas coisas, então provavelmente ele passou no meio das árvores.
Ah, e lá ele encontrou um leão, matou o leão, e não só matou o leão, como depois voltou para ver o leão morto e mexeu no leão morto para tirar o mel. Então, assim, ele se contaminou de duas maneiras aqui. Praticamente quebrou todos os seus votos de Nazireu. Nós contaminamos a nossa vida com o pecado e o mundanismo porque não valorizamos a palavra de Deus e o testemunho de Cristo mais do que os nossos desejos. E essa desvalorização ou esse desrespeito, ele é rapidamente seguido pela contaminação. A partir do momento em que eu não me preocupo com a palavra de Deus, o próximo passo é eu me contaminar com as coisas do mundo, porque eu não tenho aquele limite, eu não tenho aquele parâmetro, eu não tenho nada que me segure. Então, se você percebe que tem perdido a sua santidade, o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? Da mesma maneira que quando a gente perde o respeito, nós precisamos de um coração sensível. Quando nós perdemos a nossa santidade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar a Deus, pedir que Ele abra os nossos olhos para as consequências dos nossos pecados. Porque nada acontece sem um efeito. Né? Toda ação tem uma reação. Nós pedimos que Deus abra os nossos olhos para as consequências do pecado. Porque assim nós poderemos enxergar e ver que aquilo é um grande erro e vamos querer mudar a nossa atitude, para que então seja possível ter o coração sensibilizado pela palavra de Deus e voltar, né, aquele primeiro amor, voltar àquela comunhão perfeita com o nosso Pai. E depois de você perder a sua santidade, é como se isso tudo fosse uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Nós vamos ver aqui o trecho do versículo 10 até o final do capítulo que Sansão, depois de perder o respeito, depois de perder a santidade, ele perde o controle. Capítulo 14, versículo 10. Vai continuar a história aqui. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Bom, tudo bem. Sansão aqui, ele está preparando toda a festa para ele se casar com aquela filisteia e todas essas coisas. Nós já sabemos a opinião dos seus pais, já sabemos de tudo isso. Mas eu quero contar uma pequena história para você, bem simplória talvez, mas que talvez ajude você a entender a progressão das coisas aqui. Por exemplo, tem um dia que está chovendo muito, uma tempestade, e o filho recém tirou a carteira de motorista, tá louco para dirigir, ele quer ir na casa de um amigo, enfim, não sei. E o pai diz: Poxa, filho, tá chovendo tanto, né? Você não quer ir outro dia? Não quer ir um outro dia que esteja mais tranquilo, o tempo seja menos perigoso? E o filho: Não, eu quero ir agora e eu vou agora. Pega o carro e vai. No caminho para casa do amigo, ele passa por uma placa dizendo que o limite de velocidade é 60 km por hora. Mas, tem problema, né? Eu posso dirigir mais rápido que isso, não tem ninguém na pista, tá tranquilo. Então, ele mantém o ritmo de 100 km por hora dirigindo o carro na chuva, mesmo depois de ter ouvido seu pai que talvez aquela não fosse a melhor ideia. Talvez fosse melhor em outro dia. E, de repente, ele passa em uma poça de água, perde a estabilidade do carro, tenta corrigir, o carro começa a balançar, e quando ele percebe, o carro já virou, já aconteceu toda aquela coisa, e o estrago está feito e não tem mais como voltar atrás. É mais ou menos assim que eu vejo essa progressão dos fatos aqui na vida de Sansão. Depois ele perdeu o respeito, ele não ouviu o conselho, ele não obedece uma lei, a lei que Deus tinha colocado para ele. Da mesma maneira como aquele jovem não respeitou o limite de velocidade. E quando ele menos percebeu, algo aconteceu que saiu do controle dele, todas as coisas começam a girar e ele já estava no meio de algo que ele não podia mais sair porque o estrago já tinha sido feito. E é isso mesmo que a gente vai ver aqui nesse terceiro ponto.
Sansão, ele perde o controle. E o fato é que a inconsistência em nosso caráter, mais dia ou menos dia, vai nos colocar em uma bola de neve, numa situação em que a gente não vai conseguir sair. Muito menos sair dela sem cicatrizes ou as consequências, né? Infelizmente, muitos cristãos carregam marcas do passado por escolhas infelizes que poderiam ter sido muito bem evitadas se tivessem dado ouvidos à palavra de Deus, se tivessem buscado manter-se santo, separado do mundo. Mas infelizmente chega um momento em que perde-se o controle, justamente por causa dessa inconsistência de caráter, essa inconsistência na vida cristã. Para começo de conversa, quem deveria controlar a nossa vida não somos nós mesmos, deveria ser o Espírito Santo, né? Porém, alguns crentes insistem em tentar manter as rédeas de suas próprias vidas. E depois que nós já perdemos o respeito e a santidade, nós perdemos completamente o controle das nossas vidas para o pecado, porque a gente já está tão envolvido com essas coisas que a gente acha que está no controle, mas na verdade o nosso carro está na mão de outro motorista. E vamos ler aqui o que acontece entre o versículo 10 e o versículo 20, tá bom? Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar, se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhe disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhe disse, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porque o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol. Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E lhes citou o provérbio. Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. É a resposta de Sansão para aqueles homens. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Bom, que história pitoresca, né? Sansão, ele começa aqui perdendo o controle pela língua dele, né? Se ele não tivesse decidido e casar com a Filisteia, se ele não tivesse decidido sair do caminho para se envolver com aquele leão, nada disso estaria acontecendo, mas estava. Então ele quis fazer uma piadinha, quis contar um enigma para os seus amigos, não eram amigos de verdade, eram todos filisteus, e ele acaba falando demais, se acha o espertão e arranja para a cabeça dele. E por causa que ele fala demais, ele é obrigado a aguentar as consequências da sua língua e acaba perdendo o controle de outra coisa. Depois que ele não consegue controlar a sua própria língua, ele perde o controle sobre as suas emoções. Então a mulher
começa a atormentar ele, começa a falar: poxa, mas você não me ama, você é isso, você não me contou o segredo, não sei o que, não sei o que. Sansão começa a ficar de saco cheio, ele começa a ficar sem paciência. E o que que ele faz? Ele fala demais de novo. Ele vai lá e conta para ela o enigma. E é óbvio que ela ia contar o enigma para os caras, né? Não precisa ser muito esperto. Mas o fato é que quando nós perdemos o controle com a nossa língua, as nossas emoções são a próxima coisa que nós perdemos o controle também. Funciona da mesma maneira com as mentiras. Nós contamos uma mentira e depois somos confrontados, precisamos mentir mais para que aquela mentira tenha base e de repente a gente vive uma mentira. Começamos a dar desculpas pelas nossas responsabilidades não cumpridas, mas elas não colam e precisamos inventar outras coisas. E quando nós percebemos a nossa língua descontrolada e a nossa emoção no ímpeto de nos justificar, acaba nos colocando em uma grande furada. Tal ponto desse descontrole emocional causado por tudo isso que a gente acabou de falar, até aqui, as palavras tolas de Sansão acabam se tornando ações absurdas, né? Então, o terceiro aspecto aqui da perda do controle de Sansão é nas suas ações. No versículo 19, você vê o que ele faz. Ele desce lá, mata 30 asquilonitas para roubar as suas vestes. Tudo isso porque no versículo 17 ele ficou, como diz aqui, atormentado e importunado pela mulher, que foi causa do versículo 10 dele ter falado demais. Né? Uma coisa leva a outra. É um grande ciclo. E se você estudar o livro dos juízes, você vai ver que são muitos ciclos. Tem o principal ciclo, né? Que é o ciclo do pecado, que vem a punição, daí vem o choro pela punição, e Deus suscita um libertador, o povo fica feliz e logo começa a pecar de novo, e tudo acontece mais uma vez. Mas aqui em Sansão, principalmente, a gente vê vários desses ciclos, né? Ele escolhe uma pessoa errada, se envolve com a pessoa errada, a pessoa errada pede um segredo dele, ele conta, nem que seja de mentira às vezes, é traído, continua aquilo, e vai. Parece que ele não se importa muito. Né? Bom, o fato aqui é que a inconsistência de Sansão, por que eu falo inconsistência? Porque ele teve momentos bons, embora nós não tenhamos descritos as coisas que foram exemplares de Sansão, ele está listado na lista dos heróis da fé e por algum motivo, porque ele foi um homem de fé. Nós não podemos negar isso, porque está escrito na Bíblia, né? Embora muitas vezes a gente se questione, como pode, Senhor, né? Sansão com um testemunho desse? Bom, mas a inconsistência gera consequências exponenciais que muitas vezes termina em tragédia, como foi o caso dessa situação aqui. Terminou com um monte de gente morta, Sansão roubando as coisas para pagar uma dívida que ele fez porque ele falou demais. Uma tragédia, não precisava disso. E nós conhecemos a história de Sansão, que vão acontecer outras coisas desse tipo mais para frente. Mas não precisa ser assim. Essa que é a realidade. Nós não precisamos passar por tudo isso. Se nós corrigirmos os erros que nós estamos cometendo, independente de qual nível ele seja, de qual estágio ele esteja no momento, né? Se você percebe que você já perdeu esse controle por causa de outras coisas, nós precisamos ter humildade para reconhecer a nossa obstinação, né? Reconhecer esse nosso desejo descontrolado de fazer a nossa própria vontade, nós precisamos ser humildes e nos arrepender disso. Para que aí Deus possa abrir os nossos olhos, para que aí nós possamos ter o nosso coração amolecido pelo Espírito Santo, para que nós ouçamos a palavra de Deus. Todas essas coisas estão ligadas e caminham juntas. Né? A vida de Sansão foi marcada por altos e baixos. Se você vê depois desse fato aqui, continuando o livro, nós sabemos que Sansão reinou
não reinou. Sansão julgou Israel por 20 anos. Né? Tem uma lacuna de tempo dentre os fatos históricos da vida de Sansão. Ele julgou Israel por 20 anos. Ele estava cumprindo o plano de Deus para sua vida. Mesmo que ele cometesse todos esses erros, né? É o que a gente fala da inconsistência. Mas depois, parece que tudo se repete, né? A concupiscência dos olhos fala mais alto. Ele se envolve com Dalila. Dalila mente para ele cai, sabe? E no fim das contas, o que aconteceu? Ele que gostava tanto de. Ele que via e queria, acabou sendo preso e perdendo os olhos. Com a primeira ação que os filisteus fizeram contra ele, foi ele perder os olhos. Né? Ele livrou Israel, um herói da fé, jogou por 20 anos, mas infelizmente foi contaminado pelo pecado, foi controlado pela concupiscência dos olhos e cegado por causa disso. E ele acabou pagando com a sua própria vida. O feito de guerra mais heróico de Sansão foi quando ele matou todos aqueles filisteus no templo, só que ele pagou um preço altíssimo. Para que ele pudesse fazer aquilo, ele tinha que morrer junto. A pergunta que eu faço para você é: você precisa morrer para servir ao Senhor? Nós precisamos nos enterrar de tal maneira nas coisas que a nossa morte vai dar mais glória a Deus do que a nossa vida? Eu não estou falando de pessoas que morrem pela causa de Cristo, é diferente. Né? Uma pessoa que é colocada numa situação entre negar a sua fé para permanecer viva. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daquelas pessoas que se colocam em posições que não precisavam, mas infelizmente é a única maneira que Deus consegue usar é tirando a sua vida ou trazendo uma série de dificuldades. Nós não precisamos chegar nesse ponto. Nós podemos mudar. E isso é maravilhoso. O perdão de Deus é incrível. E Tiago nos diz algo claríssimo no versículo 5 do capítulo 1. Vamos para lá. Tiago 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça a Deus sabedoria para vencer as suas lutas e provações. Peça a Deus sabedoria para saber escutar a voz dele. Peça a Deus sabedoria para enxergar as consequências do pecado. Peça a Deus sabedoria para que você possa ter um coração arrependido pelos seus erros, para que você possa corrigir o rumo da sua vida, corrigir esses atalhos e desvios que temos tomado. Peça a Deus com fé, porque Ele nada nos impropera. Ele concede os nossos pedidos se nós pedimos com fé segundo a sua vontade. E não sejamos, como tem sido o propósito desse estudo inteiro, não sejamos impelidos e agitados como o vento. Não sejamos homens de ânimo dobre. Não sejamos inconsistentes. Deus tem um plano para nós e nós não precisamos cumprir, não precisamos fazer a vontade de Deus através de uma desgraça em nossa vida. Não precisamos terminar como Sansão, que o maior ato dele foi quando a própria vida foi tirada. Nós podemos servir a Deus diariamente de maneira que agrada a Ele e de maneira que nós não tenhamos consequências sérias por causa do nosso pecado. Então, o meu desafio para você hoje é reveja como têm sido os seus passos. Reveja se você tem o que você tem perdido por causa da sua inconsistência espiritual. E se você tem sido constante, amém por isso. Continue firme. Mas saiba que essa é uma luta que nós temos que travar durante toda a nossa vida. Porque basta um deslize para toda bola de neve começar. Eu desejo que você tenha um ótimo restante de semana.
Eu espero que a palavra de Deus seja viva e eficaz em sua vida e que você possa praticá-la sempre. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus pelo ensino de hoje. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a servir ao Senhor em espírito e em verdade de maneira que te agrada. Peço que o Senhor cuide dos meus irmãos nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Uma boa noite para você, fique com Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.